"Esse colar é da minha filha", gritou o milionário para a faxineira. Mas o que ela revelou deixou ele aos prantos. O salão estava lotado. As luzes douradas refletiam nos copos e a música suave preenchia o ar elegante da inauguração da nova empresa de Roberto Salles. Ele subiu ao palco com o olhar firme, mas carregado de uma tristeza que o tempo nunca apagou. Pegou o microfone, respirou fundo e começou a falar sobre a trajetória que o trouxe até ali. Lembrou do esforço, das perdas e de como sua esposa havia sido o verdadeiro alicerce de tudo. A plateia o ouvia em silêncio, admirando a postura de um homem que parecia ter conquistado o mundo, mas que, por dentro, carregava um vazio que nada preenchia. "Esta noite é uma homenagem à mulher que me ensinou a lutar e à nossa filha que partiu cedo demais", disse com a voz embargada. As pessoas se entreolharam em respeito. Ele continuou lembrando do acidente, da notícia repentina, do motorista embriagado e das buscas que nunca trouxeram resposta. "Nunca encontramos o corpo da minha filha, e o colar que a mãe dela fez, com as próprias mãos, também desapareceu. Era o símbolo do amor daquela família que se perdeu." As palavras ecoaram pelo salão e, por um instante, até a música cessou. Dante Salles, seu filho adulto, observava o pai com um misto de orgulho e preocupação. Sabia que aquele discurso não era apenas uma homenagem, mas um desabafo guardado por anos. Foi então que algo interrompeu a atenção de Roberto. No canto do salão, uma funcionária recolhia discretamente copos e guardanapos. Era Amanda, uma jovem faxineira contratada apenas para aquela noite. O olhar dele se fixou no pescoço dela. Um pequeno brilho escapava da gola simples do uniforme. Um colar artesanal de contas coloridas com um pingente em formato de flor. O mesmo colar que ele descrevera instantes antes. O coração de Roberto disparou. O microfone tremia em suas mãos. Parou de falar, desceu do palco e o público começou a sussurrar sem entender. Amanda percebeu a aproximação repentina e se assustou. Roberto caminhava decidido, o olhar tomado por fúria e incredulidade. "De onde você tirou esse colar?" perguntou com a voz alterada, esquecendo que todos olhavam. Ela ficou sem reação, balbuciando que não sabia do que ele estava falando. Ele se aproximou mais. "Esse colar era da minha filha. Você o roubou, não foi?" A plateia se calou completamente. Amanda, assustada, tentou responder, mas a voz saiu trêmula. "Senhor, eu não roubei nada. Eu sempre tive esse colar." Roberto não quis ouvir. "Mentirosa. Esse colar desapareceu no acidente em que minha filha morreu." O gerente da equipe de limpeza, nervoso com o escândalo, correu até eles e se colocou entre os dois. Pediu desculpas ao milionário e, sem pensar, anunciou em voz alta que Amanda estava demitida. "Eu preciso desse trabalho, por favor. Minha mãe depende de mim. Estamos sem dinheiro", implorou ela, com os olhos marejados. Mas o gerente, temendo perder o contrato com a empresa, ordenou que ela saísse imediatamente. O silêncio do salão foi cortado apenas pelos sussurros e olhares julgadores. Roberto, tremendo de raiva e dor, virou as costas e deixou o local. Dante tentou segurá-lo, dizendo: "Pai, chega, isso não vai trazer ninguém de volta." Mas o homem o empurrou e desapareceu pela porta lateral. Amanda saiu apressada, com o rosto molhado de lágrimas, segurando a pequena bolsa com as poucas coisas que tinha. Lá fora, o vento frio da madrugada parecia castigá-la ainda mais. Andou sem rumo, tentando entender o que havia acontecido. "Roubei o colar? Mas esse colar sempre foi meu", repetia baixinho, sem saber se chorava de vergonha ou desespero. Minutos depois, Dante deixou o salão, incapaz de tirar a cena da cabeça. A imagem da jovem sendo humilhada e aquele colar tão familiar o atormentavam. Pegou o carro e saiu pelas ruas até encontrá-la caminhando sozinha. Encostou o carro e desceu. "Espere", chamou, mas ela se virou assustada. "Não quero confusão, por favor. Eu já fui mandada embora." Ele levantou as mãos em sinal de paz. "Não estou aqui por isso. Só quero conversar." Ela hesitou, mas a expressão sincera dele a convenceu. Pararam perto de um ponto de ônibus vazio, iluminado por um poste fraco. Dante olhou para o colar e perguntou com cuidado: "Você pode me contar de onde ele veio?"
Amanda respirou fundo. Eu não sei ao certo. Desde pequena eu tenho ele. A única coisa que lembro é que um dia acordei no meio da floresta. Minhas roupas estavam sujas, eu estava sozinha. Caminhei até uma vila e as pessoas me acolheram. Nunca soube quem eu era antes disso. Acho que caí, bati a cabeça, perdi a memória, não sei. Dante ficou em silêncio, sentindo o estômago apertar. E quantos anos você tinha? Ela pensou por um momento. 7. Foi há muito tempo. Desde então, uma mulher chamada Helena cuidou de mim. Ela é minha mãe, me criou. Ninguém nunca falou nada diferente. Dante engoliu em seco. As datas batiam exatamente com o desaparecimento da irmã. 7 anos, murmurou, disfarçando a emoção. Ele tentou manter o tom neutro. E você sempre morou nessa vila? Ela assentiu. Sim, todos me conhecem lá. É um lugar simples, mas foi onde aprendi tudo. Eu não sei por que esse colar é tão importante para o seu pai, mas para mim ele é a única lembrança da minha infância. Ele observou o pingente mais de perto. O mesmo desenho que sua mãe fazia em todos os cadernos. A flor de 5 pétalas. Eu entendo, disse tentando conter a ansiedade. Desculpe por tudo o que aconteceu. Meu pai não devia ter feito aquilo. Amanda olhou para o chão. Ele estava com raiva e eu entendo. Só não queria ter sido tratada como ladra. Esse trabalho era tudo que eu tinha hoje. Ela olhou o relógio e deu um passo para trás. Eu preciso ir. Talvez consiga outro evento para limpar e ganhar o que perdi. Se eu chegar cedo, ainda me aceitam. Dante deu um meio sorriso. Você não precisa me contar mais nada, mas prometo que não vou dizer nada ao meu pai. Só tome cuidado, está bem? Ela agradeceu com um olhar cansado e se afastou caminhando devagar. Dante ficou parado por um tempo, vendo-a desaparecer na esquina. Subiu no carro, mas não conseguiu ligar o motor. Pegou o celular, abriu a galeria e olhou para uma foto antiga da irmã com um colar idêntico. Depois olhou para a imagem que acabara de tirar discretamente, com Amanda usando o mesmo colar. Não pode ser coincidência, pensou. O coração batia rápido, misturando medo e esperança. A noite estava silenciosa quando Amanda chegou em casa. A caminhada longa até a vila parecia mais pesada que o normal, e cada passo vinha acompanhado de uma sensação amarga de vergonha e medo. Ao empurrar a porta de madeira, encontrou Helena, sua mãe, sentada à mesa, tentando costurar um pano rasgado à luz de uma vela. Por que demorou tanto, filha? Perguntou, levantando os olhos cansados. Amanda respondeu com a voz trêmula. Aconteceu uma coisa terrível, mãe. Fui humilhada na frente de todo mundo. Helena largou a agulha e se levantou preocupada. O que foi que houve? A energia da casa havia sido cortada há dias, e o ambiente era iluminado apenas por pequenas chamas. O cheiro de querosene e o barulho distante dos grilos reforçavam o contraste entre o luxo da festa e a pobreza do lar. Amanda contou o que tinha acontecido, descrevendo o homem que a acusou, o colar e a forma como foi expulsa. Ele me chamou de ladra, disse que esse colar era da filha dele, que morreu há anos. Eu juro que não entendo. Esse colar sempre foi meu, disse com lágrimas contidas. Helena arregalou os olhos, surpresa. Meu Deus, filha, o que esse homem queria de você? Esses ricos são perigosos, Amanda. É melhor esquecer isso. Amanda balançou a cabeça, nervosa. Como eu vou esquecer? Ele me fez passar vergonha na frente de todo mundo. E tudo por causa de uma coisa que eu uso desde que me entendo por gente. Helena respirou fundo e se aproximou tocando o colar. Talvez seja melhor guardar por um tempo. Esse tipo de gente acha que pode fazer o que quiser. Não quero que te vejam com isso de novo. A jovem recuou. Eu não vou tirar, mãe. É a única lembrança que eu tenho da minha infância. Eu não sei de onde ele veio, mas sem isso eu sinto que perco uma parte de mim. Helena ficou em silêncio, observando a filha segurar o colar com firmeza, e percebeu que não adiantaria insistir. Durante o resto da noite, quase não conversaram. Helena preparou um café fraco e o dividiu com Amanda. As duas comeram em silêncio, e o som da chuva fina que começou a cair parecia o único conforto que restava. Amanda dormiu pouco, com a cabeça cheia de lembranças confusas e o coração apertado. Já Helena permaneceu acordada, olhando pela janela, aflita com o que o futuro poderia trazer. Na manhã seguinte,
o sol entrou pela janela da mansão de Roberto Salles, e o filho dele, Dante, estava sentado no escritório, com os cotovelos apoiados na mesa. Passara a madrugada, relembrando cada palavra dita por Amanda. A história dela não parecia mentira. A forma como descreveu acordar na floresta, a idade que tinha, a vila onde foi acolhida, tudo coincidia com o período do acidente. Será possível? Murmurou enquanto abria uma antiga pasta com os recortes de jornal sobre o caso. Leu de novo o relatório. O ônibus havia caído próximo a uma ribanceira isolada, a quilômetros da cidade. O corpo da criança nunca fora encontrado. Dante sentiu o coração acelerar. A vila era perto da encosta. Repetiu para si mesmo, lembrando do que Amanda mencionou. As coincidências começaram a se alinhar de maneira assustadora. Ele sabia que, se contasse isso ao pai sem provas, Roberto poderia desmoronar de vez. Eu mesmo vou ver, decidiu. Levantou-se, pegou o casaco e saiu sem avisar ninguém. Horas depois, o carro de Dante avançava por uma estrada de terra, ladeada por árvores altas. O caminho era estreito, e o sinal de celular havia desaparecido há muito tempo. O local parecia esquecido pelo tempo. Quando finalmente chegou à vila, viu pequenas casas de madeira, crianças brincando descalças e mulheres carregando baldes d'água. O cenário era simples, mas havia algo acolhedor ali. Estacionou e foi recebido com curiosidade pelos moradores que se aproximaram com cautela. Dante sorriu de forma educada. Boa tarde. Eu sou empresário, vim da cidade, estou conhecendo algumas comunidades para fazer doações e ajudar famílias carentes. Um dos homens mais velhos, de chapéu de palha, perguntou desconfiado. Doações? E o que o senhor ganha com isso? Dante manteve a calma. Nada, só quero ajudar quem precisa. Trouxe alguns mantimentos e produtos de limpeza. Posso deixar com vocês. Aos poucos o clima ficou mais leve. As pessoas o convidaram a entrar e ofereceram água. Depois de conversar com alguns moradores, ele começou a fazer perguntas sutis. Aqui é uma vila antiga? Quis saber. Uma mulher respondeu que sim, que a maioria morava ali há gerações. E as crianças daqui nasceram todas aqui? Insistiu ele. A mulher olhou para os outros, que se entreolharam sem responder. Um silêncio incômodo se formou. Dante disfarçou, tentando parecer desinteressado. É que conheci uma moça que disse ser daqui, chamada Amanda, uma menina muito educada. O nome provocou uma reação imediata. Alguns desviaram o olhar, outros se afastaram. O homem de chapéu pigarreou e disse em voz baixa: Essa moça não é filha de ninguém daqui, senhor. Foi Helena quem criou, mas ninguém sabe de onde veio. Dante fingiu espanto. Como assim? Achei que fosse da vila. O homem cruzou os braços. Foi encontrada por Helena faz muitos anos. A menina não lembrava de nada. A gente sempre evitou falar disso porque ela acredita que nasceu aqui. E Helena nunca quis explicar mais. Diz que é coisa de Deus. Dante disfarçou a emoção, mas o coração batia forte. Entendo. Agradeço por me contarem. O velho assentiu e disse: Apenas não diga nada à moça. Ela não sabe. E Helena já sofreu demais. Não mexa nesse passado, senhor. Dante prometeu respeitar, mas por dentro já sabia que não conseguiria parar por ali. Precisava fazer uma visita para Helena. As horas passaram devagar. Crianças corriam pelo caminho de terra, mulheres recolhiam roupas estendidas, e os sons da vila iam diminuindo até restar apenas o canto de alguns pássaros. Dante olhava para o horizonte, tentando controlar a ansiedade. Se for verdade, meu pai precisa saber. Mas e se não for? E se eu estiver apenas machucando uma família que vive em paz? Murmurou para si mesmo. Quando o céu já estava laranja, ele avistou uma figura feminina vindo pela estrada de barro, carregando uma sacola de frutas e um olhar cansado. Era Helena, voltando de um trabalho temporário em outra localidade. Dante se levantou, ajeitou a camisa e caminhou até ela. Boa tarde, senhora Helena. Desculpe aparecer assim sem aviso. Sou o homem que veio mais cedo com doações, disse de maneira educada. Ela pareceu surpresa, mas respondeu com gentileza. Ah, sim, me contaram. O senhor é o rapaz da cidade. Veio ajudar o povo daqui. Que Deus abençoe. Dante sorriu de leve.
Na verdade, eu queria conversar um pouco mais. As pessoas aqui falaram muito bem da senhora. Disseram que é quem mantém a vila unida. Helena, lisonjeada, fez sinal para que ele se sentasse com ela perto da pequena varanda. Faço o que posso, filho. A vida aqui é dura, mas a gente se ajuda. É assim que sobrevivemos. Ele observou o modo simples como ela falava, sem perceber que o assunto logo mudaria de rumo. Depois de alguns minutos de conversa leve sobre a vila, Dante conduziu o tema até onde queria chegar. Disseram também que a senhora tem uma filha chamada Amanda. Eu conheci a moça. Muito educada, trabalhadora, parecia uma boa pessoa. Helena sorriu de imediato, com o orgulho estampado no rosto. Minha menina é tudo o que eu tenho. Trabalhadora desde pequena. Não mede esforços para ajudar dentro e fora de casa. Amanda tem um coração puro, Senhor, e merece um futuro melhor que esse chão de barro. Dante manteve o tom calmo. Posso perguntar uma coisa pessoal? É verdade que ela nasceu aqui na vila? O sorriso de Helena desapareceu lentamente. Ela se mexeu no banco, desconfortável, e desviou o olhar. Por que quer saber disso? Perguntou em voz baixa. Dante respirou fundo. Porque me disseram algo diferente. Disseram que ela não é filha de ninguém daqui, que a senhora a encontrou. Helena ficou imóvel. Por alguns segundos, o silêncio foi absoluto, quebrado apenas pelo som distante de um cachorro latindo. Quem te contou isso? Questionou ela, tentando disfarçar o nervosismo. Dante respondeu com firmeza, mas sem agressividade. Não importa quem disse, eu só quero saber a verdade. A senhora é mãe biológica de Amanda? Helena engoliu em seco. Os olhos marejaram quase que de imediato. Não sou, respondeu enfim com a voz embargada. Dante ficou em silêncio, permitindo que ela continuasse. Ela passou a mão no rosto e começou a falar, como se desabafasse um peso guardado por anos. Eu encontrei aquela menina há muito tempo, senhor. Era só uma criança, desacordada, caída no meio da floresta. Tinha o corpo sujo, as roupas rasgadas e um colar pendurado no pescoço. Fiquei desesperada. Não sabia se estava viva. Quando vi que respirava, levei para casa e cuidei dela. Nos dias seguintes, ela acordou confusa, sem lembrar de nada. Só dizia o nome Amanda, nenhum outro, nenhum sobrenome. Dante escutava atentamente, cada detalhe se encaixando como uma peça de quebra-cabeça. Helena continuou. Procurei saber se havia alguma família procurando por uma menina perdida, mas ninguém apareceu. E com o tempo, comecei a achar que Deus tinha me enviado aquela criança. Eu nunca consegui ter filhos. Sempre pedi um milagre e achei que ele tinha me ouvido. Criei Amanda como minha filha. Ela me deu razão para viver. As lágrimas escorreram discretamente. Por que nunca contou para ela o que aconteceu? Perguntou Dante, tentando manter o tom de respeito. Helena balançou a cabeça. Porque ela era muito pequena e depois cresceu acreditando que nasceu aqui. Como eu ia tirar isso dela? Como eu ia explicar que talvez tivesse outra família em algum lugar? Eu tive medo. Medo de que ela fosse embora. Medo de que achasse que eu a roubei. Então guardei tudo comigo. Foi errado, eu sei. Mas eu a amo como se fosse sangue do meu sangue. Dante ficou em silêncio, sem saber o que dizer. A voz da mulher era sincera, e o olhar dela deixava claro que ali não havia maldade. Apenas o desespero de uma mulher solitária que encontrou amor em uma criança perdida. E esse colar, ela ainda usa? Perguntou, já conhecendo a resposta. Helena assentiu. Nunca tirou. Disse que é a única lembrança que tem da infância. Eu mesma pensei em esconder uma vez com medo que alguém da cidade fizesse perguntas, mas desisti. Aquilo é parte dela. O homem passou as mãos pelo rosto, sentindo o peso da descoberta. Agora tinha certeza de que Amanda era a menina desaparecida no acidente. A coincidência das datas, o local, o colar, tudo se encaixava. A senhora entende o que isso significa, não é? Disse com calma. Eu acho que sei o que está pensando, respondeu ela aflita. Mas, por favor, não conte nada ainda. Amanda não está pronta para ouvir isso. Ela acredita que nasceu aqui. Dizer o contrário pode destruí-la. Agora, uma pausa rápida. Para continuarmos trazendo essas histórias inspiradoras de forma gratuita, pedimos que você considere deixar seu like e se inscrever no canal.
Comente a palavra reencontro nos comentários. Muito obrigado e vamos continuar com a história. Dante respirou fundo e olhou para o chão. Eu não quero machucá-la, mas meu pai merece saber. Ele perdeu uma filha e nunca superou. E se ela for mesmo... Helena o interrompeu chorando. Espere só mais um pouco. Amanhã ela vai estar aqui e o senhor pode falar com ela. Deixe que eu esteja junto. Ela precisa ouvir com calma, não com choque. Eu te imploro, não faça nada sem me avisar. Ele observou o desespero daquela mulher e sentiu um nó na garganta. Tudo bem, respondeu. Amanhã eu volto. Helena assentiu, enxugando as lágrimas. Obrigada. Eu só quero o bem da minha menina. Dante se levantou, olhando para a estrada que desaparecia entre as árvores. A verdade vai chegar, dona Helena, e ninguém vai sair ferido se ela vier da forma certa. Então, ele foi embora. Chegou o outro dia. O sol ainda nem havia esquentado quando Amanda voltou da cidade. O rosto cansado e os passos lentos denunciavam a decepção. Nenhum trabalho, nenhuma chance de ganhar o dinheiro que tanto precisava. Empurrando a porta de casa, encontrou Helena parada no meio da sala, segurando uma xícara com as mãos trêmulas. Mãe, aconteceu alguma coisa? A senhora está estranha desde ontem, perguntou, deixando a bolsa sobre a mesa. Helena tentou disfarçar, mas a voz saiu vacilante. Nada, minha filha. Só estou cansada, é tudo. Mas quero que fique em casa hoje. Precisamos conversar mais tarde. Amanda franziu o senho, estranhando o tom. Conversar sobre o quê? A mulher desviou o olhar. Só me prometa que não vai sair. A jovem sentou-se, desconfiada. O que está acontecendo, mãe? Está me assustando. Helena evitou responder. Ficou em silêncio, mexendo o café com uma colher que tremia. Amanda insistiu mais uma vez, mas ouviu apenas. Espere um pouco, por favor. O clima era pesado. Havia algo que Helena sabia e que não tinha coragem de dizer. O tempo passou devagar. 1 hora depois, o som de passos do lado de fora chamou a atenção das duas. Alguém se aproximava da porta. Helena se adiantou para abrir e viu Dante Salles, o homem que havia ido até a vila no dia anterior. Senhor Dante, disse surpresa. Ele respondeu educadamente. Com licença, dona Helena. Preciso conversar com vocês duas. Amanda, ao ouvir a voz, se levantou. O senhor? Eu lembro de você. Nos falamos naquela noite depois da festa. Foi por causa do colar, não foi? Dante assentiu, tentando manter a calma. Foi sim, mas hoje eu vim porque há algo muito sério que você precisa saber. Amanda o observou confusa. O que um homem rico está fazendo tão longe de casa? Não devia estar na cidade com sua família? Ele respirou fundo. É exatamente por causa da minha família que estou aqui. O silêncio que se formou foi desconfortável. Amanda cruzou os braços, esperando que ele continuasse. Dante olhou para Helena antes de falar, e a mulher abaixou a cabeça, nervosa. Você deve se lembrar de mim naquela noite. E deve lembrar da confusão que aconteceu quando meu pai viu o colar que você usa. Ele ficou fora de si, porque aquele colar pertencia à minha irmã desaparecida. E o acidente aconteceu justamente nesta região. Amanda sentiu o corpo gelar. O quê, aqui? Perguntou com a voz embargada. Dante confirmou. Sim, foi aqui perto, há muitos anos. Ela recuou 2 passos, apoiando-se na parede. Não, isso não pode ser. Eu sempre vivi aqui. Mas naquele instante, algo dentro dela começou a se mover. Fragmentos de lembranças vinham como flashes, o barulho de um motor acelerado, o vento forte entrando pelas janelas de um ônibus, alguém gritando seu nome. Meu Deus! Sussurrou, levando a mão à cabeça. Helena correu até ela, aflita. Filha, não se assuste. Isso pode ser só coincidência. Amanda olhou para Dante, tentando entender. E o que exatamente o senhor está dizendo? Que eu sou sua irmã? Isso é loucura. Ele tirou do bolso algumas fotos amareladas e estendeu para ela. Olhe bem, essa é minha mãe. E essa aqui é a menina que desapareceu. Amanda pegou as fotos com as mãos trêmulas. O coração disparou. A menina da imagem tinha o mesmo formato de rosto, os mesmos olhos, o mesmo colar. Ela quase deixou as fotos caírem. Isso não é possível, murmurou, mas a semelhança era inegável. Helena, vendo a reação da filha,
Começou a chorar. Amanda, por favor, me ouça. Eu preciso te contar a verdade. Amanda se virou confusa e assustada. Verdade? Que verdade? A mulher enxugou o rosto com as mãos e disse com dificuldade: Eu encontrei você, filha. Era só uma menina, caída no meio da floresta. Estava machucada, suja, e tinha esse colar no pescoço. Não sabia quem era, só dizia o nome Amanda. Eu te levei para casa, cuidei de você e te criei como se fosse minha. Eu juro, eu só queria te proteger. O mundo pareceu girar. Amanda levou alguns segundos para processar. Então tudo o que eu lembro é mentira? Helena segurou as mãos dela, chorando. Não é mentira, filha. Eu te amo como se tivesse te gerado. Eu só não sabia como contar. Tive medo de te perder. Amanda respirou fundo, tentando conter as lágrimas. Eu já desconfiava que havia algo estranho. Ninguém nunca soube me dizer direito de onde eu vim. Mas nunca quis te perguntar, mãe. Eu não queria te magoar. Dante observava a cena em silêncio, sem saber o que dizer. Amanda o olhou e perguntou: E o que vai acontecer agora? Como o senhor tem tanta certeza disso? Ele respondeu com firmeza: Não tenho provas ainda. Mas o local, a data, o colar e as lembranças são fortes demais para ignorar. Eu não vim aqui para te tirar de casa. Vim para te ajudar a descobrir quem você realmente é. Amanda respirou fundo, tentando assimilar tudo. Eu não sei o que pensar. Tudo o que tenho, tudo o que sou, está aqui. E agora o senhor me diz que talvez minha vida inteira tenha começado de outro jeito. Dante assentiu. Eu entendo. Mas se você quiser respostas, vai precisar ver meu pai. Ele precisa ouvir sua história. Ele é o único que pode confirmar. Helena enxugou as lágrimas e olhou para a filha com medo. Se você for, ele pode querer te levar embora. Eu não suportaria isso. Amanda segurou as mãos dela com firmeza. Nada vai mudar entre nós. A senhora me criou. Me ensinou tudo o que sei. Mesmo que exista outro lugar de onde eu vim, a senhora sempre vai ser minha mãe. Helena chorou mais ainda e a abraçou com força. Eu devia ter contado antes, mas o medo foi maior. Amanda respondeu baixinho. Agora não importa mais. A verdade chegou. Dante respirou aliviado, mas manteve o tom cauteloso. Se vocês concordarem, posso levá-las agora mesmo para conversar com meu pai. Prometo que vou estar junto o tempo todo. As duas se entreolharam. Amanda assentiu, ainda confusa, mas decidida. Está certo. Eu quero saber de onde vim. Quero entender tudo isso. Helena passou a mão no cabelo da filha e tentou sorrir. Então iremos juntos. Mas seja o que for, você nunca vai deixar de ser minha menina. Então, foram para o carro, os três dispostos a revelar toda a verdade de uma vez. O carro de Dante Salles subiu lentamente a longa estrada de paralelepípedos que levava à mansão. O portão de ferro se abriu devagar, e Amanda e Helena ficaram em silêncio, observando o tamanho da propriedade. As janelas eram enormes, os jardins impecáveis e as luzes da entrada iluminavam cada detalhe do casarão. Amanda olhou em volta, assustada. Eu nunca estive em um lugar assim, murmurou. Helena apertou a mão dela. Não precisa ter medo, filha. Só estamos aqui para esclarecer tudo. Dante estacionou o carro e respirou fundo antes de descer. Meu pai está em casa. Ele não sabe que estamos vindo, mas é melhor assim. A verdade precisa ser dita de uma vez. As duas seguiram o rapaz até a entrada. O som dos sapatos ecoava no chão de mármore, e o ambiente transmitia a imponência de um lar rico, mas também a frieza de quem o habita sozinho há anos. Uma funcionária abriu a porta principal e anunciou que Dante havia chegado. Do andar de cima, uma voz firme perguntou quem o acompanhava. Em poucos segundos, Roberto Salles apareceu no alto da escada, com o olhar sério e cansado. Ao ver Amanda, seu semblante mudou imediatamente. Você? Disse surpreso. O que essa moça está fazendo aqui? Ela veio me provocar outra vez? Eu já deixei claro que não quero mais esse assunto dentro da minha casa. Amanda ficou imóvel, sem coragem de responder. Dante deu um passo à frente. Pai, por favor, me escute. Eu trouxe ela e a senhora Helena porque há algo importante que o senhor precisa saber. Roberto desceu os degraus com passos firmes, sem disfarçar a irritação. Eu não quero ouvir nada. Essa história já me causou vergonha o bastante. Dante levantou a voz.
Pai, ouça, essa moça pode ser minha irmã. O silêncio que se formou foi imediato. Roberto parou no meio da escada, como se não tivesse entendido. O que você disse? Dante engoliu em seco. Ela pode ser minha irmã, a filha que o senhor perdeu naquele acidente. Helena segurou a mão de Amanda, tentando passar força, enquanto o homem se aproximava devagar, com o rosto em choque. Isso é uma loucura, uma invenção. Você está sendo enganado, Dante. O filho manteve a calma e tirou do bolso uma pasta. Não é invenção. Eu fui até a vila, conversei com os moradores. Eles me contaram sobre uma menina que foi encontrada na floresta, desacordada, com um colar no pescoço. E a mulher que cuidou dela está aqui. Foi Helena quem a criou. Roberto olhou para Helena com desconfiança. Então é a senhora quem está por trás disso? Quer se aproveitar da minha dor? Ela respondeu com voz trêmula. Senhor, eu não quero nada. Só quero que saiba que nunca fiz mal a ninguém. Eu encontrei essa menina perdida e a criei como se fosse minha. Nunca imaginei que ela pudesse ser sua filha. Roberto girou o rosto indignado. Vocês acham que eu vou acreditar nisso? Que minha filha desaparecida viveu todos esses anos numa vila qualquer? Isso é absurdo. Amanda finalmente criou coragem para falar. Eu não estou mentindo. Eu nunca soube quem eu era. Só sei que um dia acordei sozinha na floresta. Lembro do barulho de um motor, do vento muito forte entrando por uma janela e de alguém gritando. Depois disso, nada. Roberto franziu a testa. O que está dizendo? Ela respirou fundo. Acho que eu estava em um ônibus. Lembro de estar com medo. Lembro de ver uma porta aberta e de saltar. Depois disso, só a mata. Eu acordei machucada sem lembrar de nada. E desde então vivi como Amanda, filha de Helena. Dante se aproximou e colocou as fotos antigas sobre a mesa. Olhe, pai, o colar é o mesmo. O rosto dela é o mesmo da menina nas fotos. Roberto olhou fixamente para as imagens e depois para Amanda. As mãos começaram a tremer. Esse colar, murmurou. Amanda levou a mão ao pescoço e tirou o objeto para mostrar. É este, senhor. Sempre foi meu. Ele pegou o colar devagar, observando cada detalhe. Reconheceu o pequeno pingente de flor que sua esposa havia feito à mão, as cores das contas, o fio que ele mesmo ajudou a amarrar. Não pode ser, sussurrou, e as lágrimas começaram a escorrer. Amanda, emocionada, deu um passo à frente. O senhor acredita em mim agora? Roberto não respondeu. Apenas a observou em silêncio, como se o tempo tivesse parado. Minha filha, disse enfim, com a voz quase sumindo. Minha pequena está viva. Ele caiu de joelhos, chorando como não fazia há anos. Dante se aproximou e colocou a mão no ombro dele. Ela está aqui, pai. Está bem. Roberto olhou para Helena e, mesmo entre lágrimas, conseguiu dizer: a senhora salvou a vida dela. Eu passei anos culpando Deus, achando que ele tinha tirado tudo de mim, e a senhora foi quem devolveu o que eu mais amava. Obrigado. Helena respondeu entre soluços. Eu só fiz o que qualquer mãe faria. O reencontro era impossível de conter. Roberto se levantou e abraçou Amanda com força. Me perdoe por ter gritado com você naquela noite. Eu estava cego de dor. Se eu soubesse quem era, jamais teria feito aquilo. Ela chorou nos braços dele. Não tem nada para perdoar. Eu também não sabia quem o senhor era. Dante, emocionado, apenas observava. A família que ele pensou ter perdido estava de alguma forma inteira novamente. Depois de alguns minutos, Roberto se afastou e enxugou o rosto. Você vai morar aqui comigo a partir de agora. Já perdeu tempo demais vivendo longe. Amanda respirou fundo e respondeu com sinceridade. Eu quero, mas também não posso deixar de lado a vida que tive. Helena é minha mãe e a vila é minha casa. Eu quero poder dividir meu tempo entre os dois mundos. Roberto hesitou por um instante, mas acabou concordando. Tudo bem, filha. Você tem o direito de amar quem cuidou de você. Eu não vou tirar isso. Dante, percebendo o clima mais leve, se aproximou com uma ideia. Pai, por que não usamos o fundo de doações da empresa para ajudar o povo da vila? Eles vivem com tão pouco, e foi lá que a Amanda sobreviveu todos esses anos. Roberto olhou para o filho e concordou de imediato. Tem razão. É o mínimo que posso fazer por quem cuidou da minha filha. A partir de hoje,
Aquele vilarejo não vai passar mais necessidade. Helena agradeceu emocionada, enquanto Amanda, ainda com o colar nas mãos, olhava para o retrato antigo de uma menina pendurado na parede. Agora entendo por que esse colar sempre me trouxe uma sensação estranha, disse tentando sorrir. Roberto respondeu, porque ele sempre foi um pedaço do seu lar. Ele a abraçou de novo e dessa vez o abraço não foi de incerteza, mas de reconhecimento. A dor de anos começava enfim a se transformar em alívio. Os dias que se seguiram foram diferentes de tudo o que Amanda, Helena, Roberto e Dante haviam vivido. Pela primeira vez em muitos anos, o milionário mantinha um sorriso leve no rosto. E o motivo era simples. Ele estava cumprindo tudo o que prometeu. Caminhões chegavam à pequena vila com caixas de mantimentos, ferramentas e materiais para a reforma. Os moradores observavam surpresos, sem acreditar que aquele homem poderoso estava realmente ali, ajudando cada um deles. Roberto supervisionava tudo de perto, caminhando pelas ruas de terra ao lado de Dante. Pai, o pessoal da companhia elétrica disse que até amanhã a energia estará funcionando em todas as casas, avisou o filho. Roberto assentiu satisfeito. Eles esperaram por isso a vida inteira. Agora é a nossa vez de devolver. Amanda assistia de longe, ajudando a descarregar as